Então, vamos lá. Hoje vamos estar conversando sobre os neurotransmissores. Acredito que vocês viram bastante em fisiologia, né? Quando vocês viram estudar a parte de neurofisiologia, tá? Eu não sei se bioquímica a gente não vê muito, porque é mais relacionado mesmo a físio, tá? Então, a parte de fisiologia mesmo, anatomia do sistema nervoso central, fisiologia do sistema nervoso central, onde a gente estuda o tecido nervoso, o sistema nervoso. Obviamente composto, né, por neurônios, né, a gente estuda tanto parte estrutural como função, né. Nós temos principalmente os neurônios, né, são células bem específicas. Hoje nós sabemos que os neurônios, a partir do momento que eles sofrem qualquer tipo de dano, não existe um processo de regeneração do sistema nervoso central, como nós temos de outros tecidos, tá? Isso é uma situação importante, né? Então, basicamente, ele é formado por um corpo, onde tem um núcleo, né, uma cauda que nós chamamos de axônio, né, e os dendritos, telodendritos e o terminal nervoso, onde a gente vai estar principalmente a sinapse nervosa, comunicação entre dois neurônios, né? Essas sinapses, elas são interessantes a gente estudar, porque a gente vai estudar muito essa comunicação, tanto excitatória como inibitória do impulso nervoso, né? E aí a gente vai estar falando bastante de substâncias neuroquímicas que são liberadas nessas sinapses e que conseguem, obviamente, excitar ou inibir, né, o próximo neurônio, um tecido, e é isso que a gente vai estar falando bastante aqui nas nossas aulas, né? Então, seja qualquer via de neurotransmissão, seja dopaminérgica, serotoninérgica, GABAérgica, colinérgica, não interessa a via, a gente sempre vai estar conversando bastante. Então, à medida que ocorre um potencial de ação, né, como isso acontece, tá? Como as vesículas de neurotransmissores são liberadas na fenda, como a gente vê aqui na imagem. Deixa eu só pegar aqui a caneta para a gente mostrar melhor. Como a gente vê, né, o neurônio que nós chamamos aqui, esse neurônio de neurônio pré-sináptico, certo? E esse neurônio aqui é o pós-sináptico. Então, esse aqui é o pós, esse aqui é o pré. Então, quando eu tenho um potencial de ação no neurônio pré-sináptico, esse potencial desencadeia. A partir do momento aqui, né, eu tenho toda aquela parte que a gente sabe, entrada de sódio, de potássio, certo? E a partir do momento que o potássio entra, uma alta concentração de sódio, potássio, a troca, perdão, de sódio e potássio, né, eu vou ter uma entrada de cálcio. O cálcio aqui dentro da célula, né, quando eu tenho um aumento aqui do cálcio, eu vou fazer com que as vesículas desses neurotransmissores sejam exaustivas. Então, o neurotransmissor ele vai ser exaustado, ele vai ser liberado aqui na fenda, né? A partir do momento que eu tenho o neurotransmissor aqui na fenda, ele vai procurar quem? Os seus receptores, né? Se for um neurotransmissor que é o GABA, ele vai procurar qual receptor? O receptor GABAérgico. Se for glutamato, o receptor glutamatérgico. Se for serotonina, vai procurar quem? Os receptores serotoninérgicos. Obviamente, cada neurotransmissor tem seu receptor. E é isso que a gente vai estar vendo. Então, exemplo, quando a gente estiver falando de acetilcolina, nós temos lá os receptores de acetilcolina, muscarínicos, nicotínicos. Quando nós falarmos de GABA, nós temos lá os receptores GABAérgicos, GABA-A, GABA-B. Quando nós estivermos falando de dopamina, nós vamos ter lá os tipos de receptores de dopamina, dopaminérgicos, D1, D2, D3, tá? Então, cada neurotransmissor tem seus receptores. A partir do momento que o Professor, neurotransmissor... Oi. e tipo assim, cada neurônio vai ter um tipo de neurotransmissor, ou por exemplo, um mesmo neurônio tem 3, 4, 5 neurotransmissores diferentes? Então, tem parte do sistema nervoso central onde a via, ela é via tanto, né, ela pode produzir um determinado neurotransmissor como outro. Vai depender muito de regiões do sistema nervoso central. Só que existe neurônios especificamente de um determinado neurotransmissor, né? Nós temos exemplo, para que a gente tenha uma via GABAérgica, ela precisa ter uma enzima chamada GAD. Então, as vias de neurônio, eu não tenho essa enzima aqui chamada GAD, eu não vou ter o GABA, porque é essa enzima que sintetiza o GABA, que é a descarboxilase do ácido glutâmico. Então, se eu não tenho a presença dela, eu sei que essa via jamais será uma via
GABAérgica, porque eu preciso dessa enzima para sintetizar o GABA. É ela que catalisa, exemplo, eu tenho aqui o glutamato, né, e é a partir do glutamato, na presença dessa enzima, que eu sintetizo o GABA. Então, eu sei que as regiões, se eu quiser mapear regiões GABAérgicas do sistema nervoso central, é só eu mapear onde está essa enzima. Então, eu tenho algumas regiões específicas de determinados neurotransmissores, tá? Então, à medida que eu tenho esse potencial, acontece esse processo. Só que nós vamos verificar que, dependendo do neurotransmissor, ele pode, né, a partir do momento que ele se ligar a esses receptores, ele pode excitar esse neurônio pós-sináptico, ele pode promover uma excitação e um novo potencial de ação, como a imagem mostra que o novo potencial de ação, que é o potencial de ação pós-sináptico, ou dependendo do neurônio, ele pode inibir, né? E aí não vai acontecer, né, isso aqui. Eu não vou ter um novo potencial de ação, eu vou inibir esse neurônio. Então, nós vamos ver que nós temos neurotransmissores excitatórios, nós temos neurotransmissores inibitórios, né? Um exemplo é o próprio GABA. O GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório. Já o glutamato, que eu falei aqui, o glutamato, ele é excitatório. Então, nós temos neurotransmissores inibitórios, neurotransmissores excitatórios. Aqui eu coloquei uma lista, nós não vamos falar de todos esses neuromoduladores e neurotransmissores, mas nós vamos falar dos principais. Exemplo, o próprio GABA que nós estamos conversando aqui, né? O ácido gama-aminobutírico. Nós vamos falar do GABA, certo? Nós vamos falar de acetilcolina um pouquinho, de adrenalina e noradrenalina, né? São dois neurotransmissores considerados aminas. Vamos falar um pouquinho de dopamina, que é bastante importante, principalmente quando a gente fala de Alzheimer, né, de Parkinson, principalmente do Parkinson, a gente fala bastante de dopamina. Esquizofrenia, a gente fala bastante de dopamina. Serotonina, que é o principal neurotransmissor do humor. Então, depressão está muito relacionada à depressão, ansiedade, a serotonina, né? Então, basicamente, são os que a gente vai conversar mais aqui durante as nossas aulas. Só que nós temos alguns outros neurotransmissores, como a adenosina, né, trifosfato, tá, que ela faz parte, alguns neuromoduladores, né, específicos, mas a gente vai ficar retido mais esses aqui que eu assinalei. Como função, né, os neurotransmissores, a gente classifica eles como moléculas pequenas, né, que têm essa responsabilidade de comunicação no sistema nervoso, né? Na sua maioria são provenientes de precursores proteicos, né, e são normalmente encontrados nos terminais sinápticos. Então, nós vamos verificar que cada neurotransmissor, ele é sintetizado e formado a partir de um precursor. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Para que eu possa formar o 5-HT, que a gente vai ver mais à frente, né? 5-HT, que é a serotonina. Para a gente formar a serotonina, eu preciso de um aminoácido chamado triptofano. Então, a partir do triptofano, eu sintetizo serotonina. Então, o triptofano é o substrato. Eu preciso desse aminoácido para formar serotonina. É igual, eu preciso de glutamato para formar o GABA, né? Então, eu preciso de glutamina para formar glutamato. Eu preciso de colina para formar acetilcolina. Então, eu preciso sempre de um precursor, eu preciso sempre de um substrato para a formação daquele neurotransmissor. A partir do momento que ele é formado, né, ele fica no terminal sináptico, vesiculado, só esperando o potencial de ação para ele ser liberado na fenda. É basicamente isso que a gente vai ver, tá? Então, essas moléculas são liberadas, né, na fenda sináptica. Lembrando que a fenda sináptica nada mais é que é aquela ligação entre dois neurônios. Eu tenho aqui um neurônio pré-sináptico, eu libero um neurotransmissor na fenda sináptica, e aqui eu vou ter receptores nesse neurônio pós-sináptico, e ele vai ligar. Então, aqui eu tenho um neurônio pós-sinapse, obviamente, porque ele é depois da sinapse, e aqui um pré-sináptico, porque ele é anterior à sinapse. Então, sempre o pré-sináptico é aquele que teve o potencial de ação e liberou o neurotransmissor. O neurotransmissor se liga no pós-sináptico, e aí ele desencadeia a resposta, certo?
e agem em receptores pós-sinápticos, receptores pós a sinapse, né, localizado no neurônio pós-sináptico, fazendo com que esses receptores se abram, dando liberação, na maioria das vezes, a íons, né? Porque nós vamos verificar que a maioria dos receptores pós-sinápticos, muitos deles são receptores ionotrópicos e alguns são receptores metabotrópicos, né? Muitas vezes a gente vai verificar que quando se liga nesse receptor pós-sináptico, abre alguns canais para a entrada de determinados íons. Exemplo, o próprio GABA, né? Quando se liga ao receptor GABAérgico, o que, que acontece? Abre-se um canal de um íon, que é o cloro, né? Cloro que ele é negativo. O cloro, por ser negativo, ele causa uma mudança, né, de carga no neurônio. E a gente vai estar vendo um a um, mas na maioria das vezes, quando, né, esses receptores, né, eles se abrem, eles causam a liberação, na maioria das vezes, de alguns íons, dando origem ao chamado de transmissão sináptica, onde o impulso nervoso é passado para outra, certo? As respostas dadas pelos neurônios, um estímulo vai depender da característica do neurotransmissor, como eu falei para vocês. Professor, por que quando um neurônio se comunica com outro, proporciona diferentes formas de comunicação? Porque nós temos diferentes neurotransmissores. Então, nós temos transmissores que promovem uma resposta, nós temos outros neurotransmissores que promovem uma resposta totalmente diferente. Então, o estímulo, né, que vai ser proporcionado naquele neurônio pós-sináptico vai depender muito de quem foi o neurotransmissor que fez a comunicação. Quem foi? Quem é ele? Né? Ele é excitatório ou ele é inibitório? Né? Então, para mim poder entender qual resposta efetiva eu vou ter. Tá? Então, eu preciso entender para me classificar isso aqui, ó, né? Eu vou ter uma resposta excitatória ou uma resposta inibitória? Ah, professor, o neurotransmissor é o glutamato. Ah, então vai ser excitatório. Ah, é o GABA. Ah, então vai ser inibitório. Né? Então a gente precisa entender qual que é para a gente poder falar se vai ser excitatório ou inibitório. Na maioria dos casos, os neurotransmissores são liberados a partir de um terminal, né, axonal, depois de um potencial de ação ter atingido a sinapse. Em seguida, eles atravessam a fenda, né, para chegar ao local do receptor na célula-alvo do neurônio. Em seguida, num processo conhecido como recaptação, o neurotransmissor se liga ao local do receptor e é reabsorvido. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, né? Porque nós vamos ver que os neurotransmissores, a partir do momento que eles são liberados na fenda sináptica, eles podem ser recaptados, né, através de alguns transportadores do neurônio pré-sináptico, ou eles podem também ser recaptados por alguma célula da glia, um astrócito, né, adjacente. Então, a gente vai ver que existe esse processo de retroalimentação, né, que basicamente nessa imagem a gente vai conseguir ver um pouquinho sobre isso. Né? Essa aqui é uma via que nós chamamos de via colinérgica. Né? Esse aqui é um neurotransmissor acetilcolina, né, uma via colinérgica, para que a gente possa entender um pouquinho como funciona isso, tá? Então, a partir do momento que aqui, imaginando que nós temos um potencial de ação, então, um potencial de ação no neurônio pré-sináptico, então partiu-se um potencial de ação. Né? Aqui eu já tinha os meus neurotransmissores vesiculados, então, os neurotransmissores já estavam na vesícula, certo? A partir do momento que ocorreu o potencial de ação, migrou-se essas vesículas e aconteceu a exocitose dos neurotransmissores. Exocitose liberou os neurotransmissores. Os neurotransmissores vão fazer o que agora? Eles vão procurar os seus receptores. Então, eles vão começar a ligar nos seus receptores. Para que eles possam o quê? Proporcionar o efeito no neurônio pós-sináptico, como está aqui bem claro. Dependendo da via, dependendo do neurotransmissor, ele vai sofrer um processo de modulação, né, de acordo com o neurotransmissor, de acordo com esse neurônio e essa sinapse que está acontecendo. No caso da acetilcolina, existe uma enzima chamada acetilcolinesterase que ela degrada o neurotransmissor na fenda sináptica. Aí você pode pensar, professor, mas por que eu sintetizo um neurotransmissor, eu coloco ele numa vesícula,
eu libero ele na fenda sináptica e depois ele vai ser degradado. É justamente para controlar a quantidade e o tempo que essa sinapse vai acontecer. Então, a partir do momento que ele vai sendo liberado, já vai se ligando aos receptores e já vai sofrendo uma degradação. Porque esse estímulo, ele é rápido. Um neurotransmissor, ele não vai se ligar e vai ficar horas e horas e horas causando resposta. A resposta é muito rápida e muito efetiva, né? Então, acontece a ligação e automaticamente, através dessa enzima acetilcolinesterase, começa o quê? Acontecer a degradação, como a imagem aqui está mostrando, né, que o neurotransmissor consegue ser degradado. À medida também que ele é liberado, aqui na fenda, uma parcela desse neurotransmissor começa a ser o quê? Recaptado. Então, preste atenção aqui. Aqui está vendo um processo de recaptação. Então, ó, o próprio neurônio que liberou, o neurotransmissor proporcionou seu efeito nos receptores pós-sinápticos e o próprio neurônio pré-sináptico consegue fazer uma recaptação. Então, ele recapta novamente esses neurotransmissores. E nesse próprio neurônio pré-sináptico, nós temos algumas enzimas que também degradam esse neurotransmissor dentro do neurônio pré-sináptico. Um exemplo dessas enzimas são as MAOs, né? Que nós chamamos de monoamina oxidase, né? Elas normalmente são enzimas que degradam as monoaminas. Então, nós temos várias enzimas específicas para determinados neurotransmissores. Estou dando um exemplo aqui de um. Então, vocês percebem que todo o processo de neurotransmissão ocorre um processo de modulação. Alguns outros neurotransmissores também, eles podem ter um neurônio adjacente, um astrócito, exemplo, e vai sofrer também recaptação por esses astrócitos. Exemplo, isso acontece muito com glutamato, acontece muito com GABA, como a gente vai ver mais à frente. Então, o processo de neurotransmissão é algo modulado, né, bem orquestrado, e quando acontece qualquer tipo de problema, seja no déficit do neurotransmissor, seja na síntese, aqui em relacionado à síntese, seja relacionado à liberação, seja relacionado ao precursor, nós vamos ter um problema a nível do sistema nervoso central. Deficiência de determinados neurotransmissores vai gerar determinadas neuropatologias. Exemplo, deficiência de dopamina, eu posso ter o Parkinson. Deficiência de acetilcolina, eu posso ter o Alzheimer. Excesso de dopamina pode causar uma esquizofrenia, tá entendendo? Então, assim, uma diminuição de níveis de serotonina, eu posso causar uma depressão, né? O excesso, né, de alguns neurotransmissores, exemplo de noradrenalina, eu posso gerar uma ansiedade. Então, a oscilação nessas vias, né, no sistema nervoso central pode gerar diversos distúrbios. E é justamente isso que a gente vai ver como alguns medicamentos eles conseguem favorecer o paciente e auxiliar ali dentro do tratamento do médico. Então, os medicamentos são ferramentas importantes, né? São drogas, obviamente drogas pesadas, mas que conseguem ajudar o médico a, muitas vezes, equilibrar o paciente, muitas vezes a fazer com que o paciente entre num estado, muitas vezes, de maior equilíbrio do sistema nervoso central e, consequentemente, né, auxilie bastante em melhorar a qualidade de vida dele, dependendo da patologia que a gente vai estar falando. Aqui só mostrando o potencial de ação, vocês já estudaram muito, né, a bomba de sódio e potássio, tá? Neurotransmissores podem ser classificados diferentemente da sua função, como eu já falei para vocês, né? Nós podemos ter neurotransmissores excitatórios. Um exemplo que nós temos aqui é a noradrenalina e a adrenalina, ou epinefrina e norepinefrina, que são considerados excitatórios, né? Ou nós podemos ter também os inibitórios, né? Exemplo, o glutamato, ele é excitatório, né? Que é um exemplo de principal neurotransmissor excitatório que a gente tem, né? Ele está amplamente distribuído no sistema nervoso central, né? De forma bastante uniforme, onde sua concentração é muito mais elevada do que em outros tecidos, né? Em comum com outros neurotransmissores rápidos, porque o glutamato é um neurotransmissor rápido, a partir do momento que ele promove a sua sinapse nervosa,
né? Ele promove uma ação muito rápida, tá? Ele é armazenado em vesículas, como eu mostrei anteriormente para vocês, é liberado por exocitose, né? Então há uma liberação dele na fenda, dependente do cálcio, que eu mostrei para vocês, ocorre a entrada do cálcio, e aí automaticamente ele é liberado. Proteínas transportadoras específicas respondem por sua captação pelos neurônios e por outras células, e por seu acúmulo nas vesículas sinápticas, né? Então, basicamente, quando a gente vê aqui, então isso aqui é uma neurotransmissão glutamatérgica, que a gente chama. Então, isso aqui é uma neurotransmissão de glutamato. Então, o precursor do glutamato é a glutamina, certo? Então, eu já tenho que anotar assim, ó, precursor do glutamato é a glutamina. Eu preciso de glutamina para formar glutamato. Então, eu já sei que essa aqui é a... Já tenho que deixar claro. Então, através de uma enzima chamada glutaminase, né, a glutaminase vai catalisar essa reação e vai formar o glutamato. Então, a partir do que eu formo glutamato, então eu vou ter lá as vesículas agora de glutamato. Então, eu tenho umas vesículas com o neurotransmissor. A partir do momento que ocorre um potencial de ação, né, e ocorre essa entrada de cálcio, eu vou exocitar, eu vou liberar na fenda sináptica o glutamato. Então, está aqui, ó, glutamato liberado na fenda. E a partir desse momento agora, o glutamato ele vai se ligar nos seus receptores. Nós temos alguns receptores específicos de glutamato, exemplo, o MDA, certo? Nós temos o AMPA, que são alguns receptores de glutamato. Então, a partir do momento que o glutamato é liberado, ele vai se ligar aos seus receptores. E a partir desse momento, ele vai promover o quê? Uma excitação no neurônio pós-sináptico, ele vai propagar um novo potencial de ação. Então, glutamato produzido, sintetizado, vesiculado, exocitado pelo potencial de ação, liberado na fenda. Na fenda se liga aos seus receptores, ele vai promover o seu efeito. Porém, ele sofre um processo de retroalimentação. Então, ele pode ser recaptado, e aí ele vai ser recaptado aqui por proteínas de membrana, né, que eu tenho, proteínas que vão transportar novamente esse glutamato de volta para o neurônio pré-sináptico, ou esse glutamato ele pode ser recaptado por uma célula da glia, né, um astrócito, uma célula ali adjacente. Então, nesse processo, o glutamato ele vai passar por um outro processo metabólico, onde, através da glutamina sintetase, ele vai formar novamente a glutamina. A glutamina ela vai conseguir ser exocitada e ela vai ser recaptada pelo neurônio pré-sináptico. E aí ela entra no ciclo de síntese de novo. Então, vocês veem que acontece um processo de produção, de estímulo e um processo de retroalimentação. E isso é algo contínuo no sistema nervoso central, né? Isso é algo contínuo. Lembrando que a gente sempre precisa da glutamina, né? Que é um aminoácido importante. Pode falar. A MAO ela vai agir então nessa parte final aqui, depois que ele A entra de MAO novo. ela vai principalmente relacionado à noradrenalina, adrenalina, em relação também à dopamina, né? Algumas monoaminas. Tá? Ela não age aqui, né? Aí a MAO, quando acontece o processo de recaptação, ela vai lá e degrada. Beleza. Isso ela faz a degradação. Então, a ação do glutamato ela é encerrada principalmente pela... Oi. Não estou ouvindo. E agora? Agora sim. Professor, fiquei com uma dúvida. Eu li que o glutamato, por ele ter tipos de receptores específicos, ele também pode ter ação rápida, não só lenta. Isso, aqui a gente estava falando ali da ação rápida, né? O receptor NMDA é um receptor rápido, certo? Então, ali, como a gente colocou aqui, ó, transmissão rápida. Ele, principalmente, ele promove uma transmissão rápida. Na transmissão lenta dele, o que é que acontece de diferente? Eu vi que ele tem receptores tanto metabotrópicos quanto ionotrópicos. Mas qual seria o rápido, o iono ou o meta? Ionotrópico, sempre.
nós temos 4 tipos de receptores específicos. Nós temos receptor ionotrópico, né, que o receptor ionotrópico ele é um canal iônico dependente de ligante. Ele é o receptor mais rápido que nós temos. Nós temos um receptor de tipo 2, que é um receptor metabotrópico, né? Ele é um receptor acoplado à proteína G. Então, ele depende da ativação da proteína G e depois a ativação de uma cascata de enzimas para promover uma resposta. Então, ele é um receptor um pouco mais lento. O de tipo 3, que é o de tirosina quinase, ele é mais lento ainda. Por quê? Porque ele vai interferir em síntese de algumas proteínas, hormônios, então ele vai depender da transcrição gênica. Então, ele passa a ser mais lento. E o último tipo de receptor, que é do tipo 4, é o tipo de receptor de resposta mais lenta, que é o nuclear, que ele precisa, o fármaco, né, no caso, o medicamento ou a substância endógena, qualquer substância que fosse ligar, ele precisa ir lá no núcleo, se ligar, interferir numa resposta de replicação para depois ter uma resposta. Vai demorar horas ou até dias para ter resposta. Então, toda vez que você for avaliar receptor, você sempre vai colocar nessa escala, do 1 ao 4, o 1 é o mais rápido, o 4 é o mais lento. Então, sempre vai gerar nessa forma. E você separa também de 2 formas assim. Esses 2 aqui, o 1 e o 2, ele tem ação direta, rápida, mais rápida. O 3 e o 4, ele interfere sobre síntese proteica, então eles são mais lentos, eles são receptores de ação indireta. Aqui uma ação direta, aqui uma ação indireta, tá bom? Mas a maioria dos neurotransmissores, eles têm tanto receptor homotrópico como metabotrópico. Então, eles promovem ações diferentes, reguladoras diferentes, tá? E você vai perceber isso em todos, não vai ser só no glutamato, não. Por exemplo, o GABA tem o GABA-A e o GABA-B como receptor. O GABA-A é ionotrópico. O GABA-B é metabotrópico. Mas na neurofarmacologia, nós vamos falar basicamente só do GABA-A, que é o mais importante, porque é onde os medicamentos atuam. Então, você vai perceber que na fisiologia, você acaba falando de todos, a gente estuda todos. Mas na farmacologia, a gente vai falar daqueles quais? Aqueles que têm medicamento que se emprega para ele. Então, às vezes, exemplo, eu tenho um fármaco que se liga em GABA-B? Não tem, então quase eu não falo. Né? Eu tenho que se ligar em GABA-A um monte, benzodiazepínico, barbitúrico, zolpidem, aí eu vou ter uma amplitude de medicamento que aí a gente fala muito desse. Então a gente acaba direcionando. Bom? Ô, professor, outra dúvida. Eu li ainda que dentro dessas 2 classes dos meta e dos iono, eles têm vários tipos de receptores. Existe uma prevalência de um a mais? Por exemplo, dentro dos iono, eu vi 3, que é o AMPA, NMDA e o kainato. E o NMDA é o mais importante, o receptor mais importante de glutamato é o NMDA e depois o AMPA. Esses são os 2 mais importantes, né? Os mais amplamente distribuídos no sistema nervoso central. Esses são os que a gente vai estar conversando mais. Agora, sim, dentro de cada subtipo de receptor, exemplo, receptor serotoninérgico, nós temos 12 tipos de receptor serotoninérgico. Então, qual que a gente conversa mais? O 5-HT1A, né? Aí é o que a gente mais fala. Então, cada um vai ter sempre subunidades deles e é aquele que a gente acaba conversando mais. Tá? Isso é basicamente específico para todos. Beleza? Tá bom, obrigada. Então, voltando aqui. Então, a ação do glutamato ela é encerrada principalmente pela recaptura mediada por transportador, como eu mostrei para vocês, para os terminais nervosos e para os astrócitos aqui da vigilância. Então, tanto quando acontece a própria recaptação por ele, ou quando acontece essa retroalimentação aqui numa célula adjacente. O glutamato é captado pelos astrócitos, é convertido em glutamina, como eu mostrei para vocês, é reciclado através de transportadores, de volta aos neurônios, se converte em glutamina e volta para o glutamato, servindo assim como uma fonte de neurotransmissor inativo, sob o controle regulador dos astrócitos que agem como se fosse uma glândula, né? Retornando a munição de forma inócua para reabastecer os neurônios. Então, esse é um processo que o sistema nervoso central tem para sempre estar ofertando o quê? O precursor. Qual que é o precursor do glutamato? A glutamina. Então, sempre gerando glutamina de novo para ser esse substrato para formar mais glutamato. À medida que precisar, sintetiza através da glutaminase e aí eu formo novamente o glutamato, e aí eu vou ter vesículas
novamente de glutamato para que ocorra um novo potencial de ação. Dentro dos inibitórios, a gente viu aí o glutamato é um importante excitatório, a gente tem basicamente o GABA como principal, né? O ácido gama-aminobutírico ele é o principal neurotransmissor inibitório, né? Mas a serotonina também promove ações inibitórias, tá? Esses tipos de neurotransmissores têm efeitos inibitórios sobre o neurônio, eles diminuem a probabilidade de um neurônio disparar um potencial de ação. Alguns dos principais nós temos aqui, como eu falei. Quando a gente estuda modulação da dor, e a gente conversou um pouquinho sobre isso quando a gente falou de anti-inflamatórios, eu falei para vocês, gente, quando ocorre, né, um estímulo de dor na periferia, esse estímulo ele vai para o neurônio até chegar o quê? Na medula espinal, e ali na medula espinal, normalmente nós temos um interneurônio, e aí que ele vai, né, levar essa informação até o sistema nervoso central. E aí eu falei para vocês, aqui na medula espinal, nós vamos ter um processo de chamar de modulação da dor. E muitas vezes quem modula a dor são esses danadinhos aqui, ó. Serotonina, o GABA, os peptídeos opioides. Então, são substâncias inibitórias que aquela intensidade de dor que for gerada na periferia, muitas vezes não vai ser a intensidade que vai chegar no sistema nervoso central. Por quê? Porque teve substâncias que modularam essa dor ali na medula espinal. Então, conseguiram minimizar a dor. Então, a intensidade de dor que o córtex ele vai mensurar e ele vai quantificar a dor, né, numa escala aí de 0 a 10, ele vai quantificar, não foi a dor que foi propagada da periferia. Então, o nosso organismo ele possui essa capacidade de modulação da dor. Por quê? Nós temos substâncias no nosso organismo que conseguem o quê? Como se fosse cortar um pouco da informação que é passada. Então, o potencial de ação, ele vai lá, inibe esse potencial de ação, então a informação ela não passa. Tanto o GABA, como a serotonina, como os peptídeos opioides, né, de orfinas, endorfinas, né, todas as encefalinas e assim por diante. Alguns neurotransmissores, tais como a acetilcolina e a dopamina, eles podem tanto ter efeitos excitatórios como inibitórios. Vai depender do quê? Do receptor. Aquilo que a gente estava conversando agora aqui. Porque a acetilcolina ela tem receptor muscarínico, e dentro dos muscarínicos ela tem M1, M2, M3 e assim vai, e ela tem receptores nicotínicos. Então, dependendo do tipo de receptor, vai ser o tipo de resposta. Aqui é um receptor ionotrópico, aqui é um receptor metabotrópico. Então, são receptores diferentes. Da dopamina, da mesma forma. Tá entendendo? Então, nós vamos perceber que existe diferença entre eles, né? Diferença de ação, por quê? Porque cada neurotransmissor, ele não tem um único receptor, ele tem vários receptores, e muitas vezes receptores de peculiaridade bem diferente, tá? Então, por isso que muitas vezes eles podem promover uma ação excitatória, em algumas situações pode promover uma ação inibitória. E aqui o ácido gama-aminobutírico, né? O famoso GABA. Tá? O GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Tá? É o principal neurotransmissor inibitório. Então, assim, ele tem uma importância muito grande na neurofarmacologia. E a gente vai falar dele agora com bastante calma. Pessoal, eu vou pegar só uma água. E aí, quem quiser pegar uma água e um cafezinho aí, alguma coisa para a gente continuar, podem pegar 5 minutinhos, a gente retorna. Deixa eu só interromper aqui. Professor, obrigada. Só uma aguinha e um café. Quem quiser pegar uma água, um café e ir ao banheiro rapidinho, só vou pegar uma água aqui para mim, tá? Beleza, professor. Fechou, professor.
Então, vamos lá, pessoal, retornando. Então, nós vamos falar um pouquinho do GABA, né, do ácido gama-aminobutírico, né, que é o principal neurotransmissor inibitório, né, do sistema nervoso central. E a gente vai conversar porque nós temos muitos medicamentos importantes, tá, que são tem o GABA como alvo, né? Então a gente vai estar falando bastante sobre ele. Então vamos lá. Então o GABA é o principal transmissor inibitório no cérebro, na medula espinhal e no tronco cerebral. A glicina também ela é importante, né? Mas o GABA é o grande aí ator dessa via, né? O GABA ele é formado a partir do glutamato. Então eu preciso do glutamato como substrato. O glutamato precisava de quem lá atrás, pessoal? O glutamato precisava da glutamina. Glutamina, através da glutaminato, formava o glutamato, né? E agora o GABA precisa de quem? O GABA precisa de substrato próprio glutamato. Então, a partir do ácido glutâmico, do glutamato, na presença de uma enzima que a gente chama de GAD ou DAG, né? A gente tem a catálise da reação e a formação do ácido gama-aminobutírico, né? Então, tem um ácido, né, gama-aminobutírico, né, que é o famoso GABA, tá? Então, se eu quiser verificar no sistema nervoso central, como eu falei para vocês, regiões onde eu tenho a síntese do GABA, é só eu ver regiões onde tem a presença dessa enzima, né? Onde tem a enzima, eu tenho uma síntese de GABA. Então, pela ação da descarboxilase do ácido glutâmico, uma enzima encontrada apenas nos neurônios que possuem a capacidade de sintetizar o GABA no sistema nervoso central, tá? Então, através de marcação imunistoquímica, né, da DAG, é usado para mapear as vias GABAérgicas no cérebro. Os neurônios GABAérgicos e os astrócitos capturam o GABA através de transportadores específicos, removendo, portanto, o GABA após sua liberação. Algo muito parecido com o que eu acabei de explicar para vocês aqui atrás, ó, né, que a gente acabou de conversar aqui, ó, né, processo de liberação, processo de retroalimentação, de recaptação, tudinho que eu conversei com vocês. O que acontece lá com o glutamato é muito semelhante com o que acontece aqui no GABA, que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, ó, a via GABAérgica, prestem bastante atenção, muito parecido com aquilo que nós já conversamos. Então, através da glutamina, né, preste bem atenção, ó, através da glutamina, eu tenho lá a presença da glutaminase, eu formo quem? O ácido glutâmico, o glutamato, né? Então, aqui eu tenho o glutamato. Porém, na presença da GAD, da descarboxilase do ácido glutâmico, ok? Eu vou catalisar a formação do ácido gama-aminobutírico GABA. Então, o GABA vai ser vesiculado. A partir do momento que ocorra um potencial de ação, esse GABA vai ser liberado na fenda sináptica. E aqui é o que eu estava explicando para a colega, que eu esqueci o nome dela, certo? Agora deu um branco. E a gente estava conversando sobre tipos diferentes de receptor. Aqui eu tenho o GABA-B, e aqui eu tenho o GABA-A, certo? O GABA-B, ele é um receptor metabotrópico, acoplado à proteína G. Tranquilo? Aqui o GABA-A, ele é um receptor ionotrópico. Os receptores ionotrópicos, eles são o quê? Um canal iônico dependente de ligante. Professor, quem que é o ligante dele? O GABA. O GABA se liga a ele, então o GABA é o ligante, o GABA é a substância endógena agonista dele. Então, a partir do momento que o GABA se liga a ele, né, ativa esse receptor. E é o que a gente vai conversar mais aqui na farmacologia, né? A gente vai conversar muito de receptor GABAérgico. Então, à medida que eu produzo, sintetizo, vesículo, libero na fenda por exostose, e aí ele vai procurar os seus receptores. E aí, ao mesmo passo que ele é liberado, ele vai sendo recaptado. Então, eu tenho, né, proteínas específicas para fazer esse processo de recaptação. Então, ele consegue ser recaptado.
ele consegue ser recaptado também por células adjacentes aqui, células da glia, né? Ele também pode ser recaptado. E aí ele vai entrar no ciclo do ácido tricarboxílico, né? Para formar o glutamato novamente, né? Formando o glutamato. Então, GABA, eu formo o glutamato através do ciclo do ácido tricarboxílico, o famoso ciclo de Krebs, né? E através da glutamina sintetase eu formo a glutamina. Ela vai ser liberada, exocitada, né? E ela vai ser aproveitada novamente pelo neurônio pré-sináptico. Então, é aquele mesmo processo que eu falei para vocês, gente, de retroalimentação que vai acontecer. Então, sempre vai estar acontecendo esse ciclo e vai estar gerando mais precursor para gerar mais neurotransmissor, ele promove a sua ação e o ciclo renova, né? Então, isso vai sempre estar acontecendo. Os receptores de GABA, como eu falei para vocês, né, nós temos dois receptores importantes, o GABA-A, né, e o GABA-B. Como eu falei para vocês, o GABA-A são canais regulados por ligante, então ele é um canal iônico, onde ele vai ter lá um ligante específico, né, e a partir daí ele vai ser ativado. Já o GABA-B não, ele é acoplado à proteína G. Os receptores acoplados à proteína G, independente de qual tipo de proteína G, pode ser proteína GI, GQ, qualquer um delas, eles são receptores metabotrópicos. Então, eles são os receptores, né, relacionados a receptores metabotrópicos. Então, aqui eu tenho um ionotrópico e aqui eu tenho um receptor metabotrópico. Os receptores GABA estão, sobretudo, localizados pós-sinapticamente, né, pós-sináptico, medeiam a inibição pós-sináptica rápida, sendo o canal seletivamente permeável ao cloro. Então, ele é um canal iônico de quê? De cloreto, como a imagem mostra aqui, ó. Tá? Então, a partir do momento que eu sintetizo GABA, o GABA vem, se liga ao meu receptor, a partir desse momento, abre-se o canal de cloreto, o cloro ele entra, então imagine que agora eu tenho várias moléculas de cloro, né? E ó, o que vai acontecer com o meu neurônio pró-sináptico? Eu vou ter lá muitas moléculas de cloreto. O que isso proporciona, gente, com o neurônio? Hiperpolarização? Vai acontecer uma hiperpolarização, né? Vai ter lá uma polarização, eu vou polarizar, vai ficar com a carga mais negativa. Então, eu vou ter uma hiperpolarização. Se eu hiperpolarizo um neurônio, o que eu promovo nesse momento, quando eu faço essa hiperpolarização? Você inativa ele, no caso. Você inativa ele, porque você tira a capacidade dele, você diminui a capacidade dele de se excitar. Porque lembra que para ele ter um potencial de ação, ele precisa polarizar e repolarizar. Então, ele precisa mudar essas cargas. Então, se você negativa ele demais, se você aumenta muito o polo, ou para o lado positivo, ou seja, negativo, nesse caso negativo, você hiperpolarizar ele, você diminui a capacidade dele se excitar, você diminui a capacidade de propagar um novo potencial de ação. Então, por isso, o GABA, ele possui essa ação inibitória, né? Porque ele consegue promover essa inibição através da hiperpolarização pós-sináptica. Então, aqui nós temos, né, o local do GABA. Lembrando que esse receptor, né, o GABA, não sei se vocês lembram, né, esse receptor aqui, ele é formado por um pentâmero, ele é 5 L's, ele forma 2 subunidades beta, 2 subunidades alfa e uma subunidade gama. Então, ele é um pentâmero, né, ele é formado por 5 L's, e essas 5 L's distintas, elas têm locais diferentes de ligação, onde vai se ligar o agonista e algumas outras substâncias. Exemplo, o álcool se liga nesse receptor, certo? Que eu acho que eu já até conversei com vocês, o álcool é uma droga inibitória. Por mais que muitas pessoas pensem que o álcool é excitatório, o álcool é inibitório. O álcool inibe, o álcool deprime, o álcool não excita, o álcool não leva a euforia, o álcool não hiperexcita o sistema nervoso central. Não, o álcool deprime, porque o álcool se liga ao GABA, né? Os benzodiazepínicos, que são medicamentos que nós vamos conversar bastante, se ligam ao GABA, então por isso que ele é muito importante. Dentro do benzodiazepínico, nós temos diversos medicamentos importantes, né? Diazepam, alprazolam, bromazepam, clonazepam, né? Que é o famoso Rivotril. Nós temos o midazolam, utilizado como pré-anestésico e anestesia, então nós temos vários medicamentos.
Nós vamos falar também do Zolpidem mais à frente, que ele é um fármaco com ação, que ele consegue ter uma boa ação ansiolítica, né? Ele é um bom ansiolítico e ele tem alguns efeitos, menos efeitos colaterais que os benzodiazepínicos. O flumazenil também se liga a esse receptor, só que ele é um antagonista de benzodiazepínico. Exemplo, o paciente acidentalmente tomou uma quantidade grande de medicamento, ou propositalmente ele tomou uma grande quantidade de medicamento, ou o médico errou a dose do medicamento, eu consigo reverter, antagonizar com o flumazenil. Ele é um antagonista, né, de benzodiazepínicos, né? Os barbitúricos também se ligam a esse receptor, né? Os barbitúricos nós temos quem? Fenobarbital, tiopental, né? São alguns medicamentos que também ligam aqui. Então, vocês percebem que esse receptor é um receptor muito importante na neurofarmacologia, porque existem classes de medicamentos importantes que se ligam sobre ele. Então, quando nós falarmos de tratamento de ansiedade, quando nós falarmos de anestesia, quando nós falarmos de hipnose, quando nós falarmos sobre sedação, nós falarmos sobre convulsão, epilepsia, nós vamos falar muito do GABA. Beleza, crianças? Tranquilo até aqui? É fácil demais, né, gente? Chega a ser é muito tranquilo, né? Não é fácil, sim ou não? Não, professor. Ixi, Um pouquinho Maria. difícil, um pouquinho confuso, mas dá para ir. Tá indo, prof, tá indo. Tá indo, né, gente? Então, vamos lá. Então, como o equilíbrio do potencial de membrana para o cloro é usualmente negativo, como eu mostrei para vocês ali, né, em relação ao potencial de repouso, o aumento da permeabilidade ao cloro hiperpolariza, né, a célula, reduzindo dessa forma sua excitabilidade. Você diminui a excitabilidade do neurônio pós-sináptico, né? Então, aqui só mostrando, né, o GABA com a ação dele inibitória, o glutamato com a sua ação excitatória, né, a diferença deles, basicamente em relação, né, à excitação e inibição. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho da acetilcolina. Né? A acetilcolina ela é muito importante para ações centrais, mas a acetilcolina ela tem uma função muito importante periférica também, né? A acetilcolina ela está dentro do sistema, principalmente sistema nervoso autônomo também, além da parte do sistema nervoso central, mas também na parte autônoma, porque a acetilcolina é o principal neurotransmissor envolvido nas questões parasimpáticas, né? Ele também faz parte do eixo simpático, principalmente no neurônio pré-ganglionar, antes do gânglio, né? Mas ela está mais relacionada no parasimpático, porque na via parasimpática, tanto o neurônio pré-ganglionar como o neurônio pós-ganglionar, ele libera acetilcolina, né? Já na via simpática, o neurônio pré-ganglionar, ele é colinérgico, mas o neurônio pós-ganglionar, ele é noradrenérgico. Então, né, ele está muito presente aí dentro do sistema nervoso autônomo. Mas, no sistema nervoso central, ela também tem um papel muito importante, a acetilcolina, porque ela está relacionada a algumas questões também do humor, não situações similares à serotonina, mas ela está ligada a algumas questões da parte de humor, mas principalmente a parte cognitiva, né? Então, a acetilcolina ela tem algumas funções, principalmente pela parte cognitiva, parte de memória, parte cognitiva, tá? Então, esse neurotransmissor ela está envolvido em muitos comportamentos, dentre eles o aprendizado, a memória, a atenção, né? Testes feitos em animais revelaram o bloqueio da liberação do neurotransmissor e é responsável pelo déficit desses aspectos cognitivos, né? Então, a gente já consegue caracterizar, né, que lá no Alzheimer, porque no Alzheimer nós temos um problema principalmente relacionado à memória, né, nós temos lá um déficit de acetilcolina. Então, a degeneração no Alzheimer é principalmente em regiões cerebrais colinérgicas, né, onde tem neurônios colinérgicos. Como já no Parkinson, né, a principal via de neurônios, a destruição ali está na via dopaminérgica, né, de dopamina. Né. Então, a síntese, o armazenamento e a liberação de acetilcolina no sistema nervoso central são essencialmente os mesmos da periferia, né? Então, aqui a gente consegue mostrar aqui um pouquinho como ocorre esse processo, né? Então, a partir da colina, né,
e acetil-CoA, a gente consegue formar aqui acetilcolina, certo? Formação de acetilcolina. Essa acetilcolina também é vesiculada, liberada na fenda, né? E a partir da sua liberação, ela vai procurar os seus receptores. Como eu falei para vocês, nós temos receptores muscarínicos de acetilcolina, certo? E nós temos receptores nicotínicos. Esses nomes foram dados justamente em relação à nicotina e à muscarina, né? Que são substâncias que se ligam a esses receptores. Então, por isso que ele recebeu esses nomes aí. Então, a partir do momento que ela é liberada, ela vai se ligar aos seus receptores e, a partir desse momento, desempenhar o seu papel, né, na via colinérgica. Porém, nós temos a presença também nessa sinapse de uma enzima que eu já falei para vocês, que é a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela faz a degradação da acetilcolina, né? E aí formando colina e acetato. Que essa colina, de novo, ela é recaptada e ela volta para aquele processo de síntese novamente. Nós temos algumas intoxicações, né? Não sei se vocês já ouviram falar, intoxicação por alguns pesticidas, principalmente os organoclorados, né? Ou organofosforados também, que a intoxicação, o que acontece? Inibe essa enzima acetilcolinesterase. Aí o pesticida, o veneno, né, ele vai lá e se liga a essa enzima. E aí agora promove o quê? O aumento de acetilcolina na fenda. Então eu vou ter o aumento da resposta colinérgica. Aquela resposta que duraria segundos, milissegundos, essa resposta agora vai durar mais tempo. E isso vai gerar um problema gigante no paciente, pode levar até a morte. Então, né, a ligação desses pesticidas na acetilcolinesterase leva a uma intoxicação muito grave, né? Então, isso é bastante importante. Quando a gente estuda toxicologia e quando a gente estuda pesticidas, né, e aí entra os organoclorados e fosforados, a gente estuda um pouquinho sobre esse tipo de intoxicação. A acetilcolina está amplamente distribuída no sistema nervoso central, né, e as vias mais importantes são núcleo prosencefálico basal, né, projeção septo-hipocampal, interneurônios curtos, né, no estriado e no núcleo accumbens. Então, aqui é só as regiões, né, onde a gente tem principalmente, né, as maiores concentrações da acetilcolina, né, dentro da via colinérgica. Tá? Como eu já tinha colocado para vocês, certas doenças neurodegenerativas, né, especificamente a demência e o Parkinson, estão associados à anomalia das vias colinérgicas, principalmente, né, em relação à demência. Né? Eu não separei para vocês, eu tenho uma aula de neuropatologia, né, mas, obviamente, no caso, não vem ao caso eu passar para vocês. Por quê? Porque a matéria é fisiopatologia e farmacologia. Então, nós temos um professor de patologia. Então, o professor ele tem muito mais conhecimento do que eu para falar sobre a patologia. Então, acredito que ele vai conversar com vocês. Mas o Alzheimer e o Parkinson são doenças que estão relacionadas a essa degeneração, né? Como eu falei para vocês, principalmente no Alzheimer, nós temos uma degeneração da via colinérgica muito grande, e no Parkinson mais dopaminérgica. Mas só que vocês vão perceber que nessas doenças, a evolução delas, ela acaba afetando outras vias. Então, o Parkinson, chega um momento que o paciente com Parkinson, ele começa a não ter problema apenas com a parte motora. Então, ele também começa a ter problemas em relação ao humor. Tá? Então, a evolução do Parkinson, quando ele está no estágio mais grave, o paciente não passa a ter problema só motor. O Parkinson é só tremer. Não. O Parkinson, ele começa a evolução com percas de movimento refinado, depois o paciente começa a ter problemas realmente de um tremor bem maior, aí ele começa a ter dificuldade de locomoção, né? Aí é onde ele começa a perder um pouco a capacidade do autocuidado, né? Dele resolver os seus próprios cuidados ali, pessoais, né? Em relação ao próprio caminhar, né? Ao pentear o cabelo, ao se alimentar, ele começa a perder. Depois o paciente perde realmente questões totalmente motoras, ele já não consegue se locomover mais, e aí o paciente se torna um paciente acamado. Quando o paciente chega nesse estágio, ele começa a ter também, muitas vezes, uma degradação de via colinérgica. Ele já começa a ter problema em relação à fala,
ele começa, em relação aos aspectos cognitivos dele, começam a afetar no próprio Parkinson. Então, isso não acontece só no Alzheimer, no Parkinson acontece também. Pode falar, alguém ia falar alguma coisa, pode falar. Eu tá um pouco escuro ainda para mim a questão das vias que o senhor falou, colinérgica e dopaminérgica. Qual é, tipo... Assim, ó, quando eu falo via colinérgica, é uma via de acetilcolina. Né? É uma via onde eu tenho como neurotransmissor nela acetilcolina. Quando eu falo via dopaminérgica, é a via de dopamina. Então, nós temos regiões do sistema nervoso central que sintetiza mais acetilcolina, outras regiões que sintetiza mais dopamina, outro mais o GABA, glutamato. Então, nós temos regiões específicas. Então, quando acontece uma degeneração em alguma região do sistema nervoso central, obviamente ela vai estabelecer uma maior degradação do neurônio e neurotransmissor mais presente naquela região. Então, se aquela região é uma região mais de produção de dopamina, então eu vou degradar neurônios dopaminérgicos, neurônios que possuem capacidade de sintetizar dopamina. Então, qual que vai ser o prejuízo para o paciente? Um prejuízo mais nas funções da dopamina. E aí eu vou querer reestabelecer essa dopamina para o paciente, através de medicamentos, através de intervenção. E aí, nesse caso, seria o próprio Parkinson. Parkinson é uma degradação da via dopaminérgica. Então, quando você vai perceber que quando a gente falar dos medicamentos, eu vou falar, exemplo, ó, levodopa. Levodopa é um medicamento usado para o Parkinson. O que a levodopa vai? A levodopa é um precursor para a dopamina. Então, eu estou dando um medicamento para que aumente a síntese de dopamina, porque o sistema nervoso central ele está perdendo os neurônios que conseguem sintetizar a dopamina. Então, eu vou tentando reverter com o medicamento. Então, as vias, quando eu falo via colinérgica, é uma via de acetilcolina. Via dopaminérgica, dopamina. Aí uma via noradrenérgica, noradrenalina e assim por diante, tá? Entendi. Então, essa evolução dessas doenças, elas não são tão simples assim. Então, elas são bem complexas. Então, por isso que muitas vezes a gente tem uma teoria para demência, para o Alzheimer, que é a teoria colinérgica, né? Nós temos uma teoria para o Parkinson, que é uma teoria dopaminérgica, mas nós percebemos que, na verdade, existem outros neurotransmissores envolvidos. Então, por isso que o sistema nervoso central ainda é um tecido e um sistema que está sendo amplamente ainda estudado, porque mesmo com todo o conhecimento já sobre transtornos de humor, doenças neurodegenerativas, psicoses, a gente ainda tem muito a estudar e muito a se compreender tanto a parte fisiológica, fisiopatológica e farmacológica. Em relação aos receptores, eu já tinha colocado para vocês, nós temos os muscarínicos, né? E eles são divididos, né, com Mzinho, M1 até o M5, e aqui nós temos os locais onde eles estão mais presentes, né? Coração, músculo liso, sistema nervoso central, né? Onde eles estão mais presentes, tá? Exemplo, M1, sistema nervoso central, M2, coração. A acetilcolina se liga ao coração? Obviamente que sim, né? Por quê? Porque ela antagoniza os efeitos adrenérgicos. Nós não temos receptor beta-1, beta-2, beta-3, o beta-1 não está mais presente no coração. Enquanto o beta-1 ele faz parte da via noradrenérgica, o M2 faz parte da via colinérgica. Músculo liso aqui, ó, principalmente lá nos alvéolos pulmonares, né? Quando a acetilcolina se liga lá no pulmão, também promove seus efeitos. Qual o efeito, professor? Broncoconstrição, né? Então, nós temos amplamente distribuídos. E também o nicotínico, né? Nicotínico também é um tipo de receptor em relação à acetilcolina. Então, os receptores muscarínicos... Oi. Só uma coisa, eu já pensei isso outras vezes já. Agora que você falou de novo sobre os receptores nicotínicos, eu fiquei tentando entender. Porque, assim, o fumo, na verdade, ele causa vasoconstrição, né? Mas eu fiquei pensando, tipo assim, como é uma via colinérgica, então vai agir sobre o parasimpático, teoricamente era para vasodilatar, né? Então, tem algum motivo para não vasodilatar? Porque quantas substâncias nós temos no cigarro? Né? Nós temos mais de 500 substâncias diferentes, dependendo do tipo de cigarro. Então, a nicotina é uma das substâncias ali presente. Então, dificilmente a gente vai caracterizar a função de uma ou outra substância presente.
se fala muito na nicotina no tabaco, mas é uma das substâncias ali existentes, né? Então, assim, para quando a gente vai avaliar efeitos gerais do tabaco proporciona no organismo, a gente teria que fragmentar todas as substâncias ali presentes. Isso é uma discussão muito ampla, que a gente faz muito na toxicologia, né? Quando a gente vai diferenciar isso. O cigarro ele é mal avaliado, como eu posso falar assim, os efeitos colaterais, não vou falar nem efeitos colaterais, efeitos deletérios que ele traz, porque na verdade as pessoas ficam muito ligadas só à nicotina, mas na verdade a nicotina nem é a substância que traz mais prejuízo dentro dele. A gente tem outras substâncias piores ainda, dependendo do tipo de cigarro, tá? Então a discussão é bem mais ampla do que isso ainda, tá? Por isso, em função dessas outras substâncias ali presentes. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Efeitos muscarínicos. Então, os efeitos dos receptores muscarínicos, eles parecem mediar os principais efeitos comportamentais, como eu falei para vocês da acetilcolina, né? Especificamente o efeito sobre alerta, sobre o aprendizado, sobre a memória, tá? Então, quando a gente estuda a patologia do Alzheimer, vocês vão ver isso, né, certinho. Vocês vão dar uma olhada aí, vocês vão compreender bem como isso acontece, né? Primeiro, o paciente perde algumas situações em relação àquela memória mais recente, né? Ele não começa perdendo aquela memória, né, tardia, né? Aquelas, infância, dados em relação à infância, coisas que ele fez há 5, 6, 10 anos atrás, aquela viagem que ele foi e tudo mais. Ele começa a esquecer aquelas situações de memória curta mesmo, né? O que ele fez hoje de manhã, onde ele guardou tal situação. Agora, a gente tem que tomar cuidado com esquecimento e demência. São duas situações bem diferentes. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a idade, né? O Alzheimer e o Parkinson são doenças relacionadas à idade. A partir do momento que o paciente passa de 60 anos, a cada década, ele aumenta de 20% a 30% a probabilidade de ter Alzheimer. Dados já demonstram que um paciente com 90 anos, a probabilidade dele ter Alzheimer é 50%. Só que você também tem que tomar muito cuidado, não é porque um idoso esqueceu uma coisa, ele está com Alzheimer. Então, existem vários fatores, né, que o psiquiatra analisa, e, obviamente, quando vocês passarem por essa cadeira aí dentro do curso de medicina, vocês vão aprender que dentro da anamnese que ele faz, ele usa um score lá bem maior, né, e ele não vai caracterizar só a memória, ele vai caracterizar várias situações de comportamento para enquadrar se o paciente entra como Alzheimer ou não. Então, não é algo tão simples de avaliar. Aqui, a 5-hidroxitriptamina, né, os famosos 5-HT, né, a serotonina. Né? A serotonina é um dos neurotransmissores mais comentados, né, em meio social, porque a serotonina é um neurotransmissor que as pessoas falam das boas sensações. Então, por isso que ela acaba sendo bastante comentada. Quando a pessoa está bem é porque a serotonina dela está aumentada. Existe uma regra aí? Sim, realmente, ela é um neurotransmissor muito importante, principalmente que ela está relacionada a algumas situações, né, de bem-estar, né, principalmente mental, né, do paciente. Mas não é somente ela, nós temos outras substâncias também que proporcionam isso, como a própria dopamina, como a noradrenalina proporciona, existem outras substâncias que proporcionam isso a nível de sistema nervoso central. Porém, desordens, né, relacionadas à serotonina gera principalmente desordens caracterizadas ao humor. Então, por isso que quando nós falamos de depressão, nós vamos perceber que os medicamentos para depressão, a maioria deles, né, está relacionado à serotonina. Tá? Então, quando nós falamos de fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, né, nortriptilina, aminotriptilina, nós vamos falar muito de recaptação de serotonina. Por quê? Porque a serotonina é um neurotransmissor importante, né, em relação principalmente a transtorno do humor. Professor, só ela? Não. Nós vamos dizer que tem medicamentos que agem sobre recaptação de serotonina e também de noradrenalina, que a noradrenalina também é importante em relação a questões do humor. Mas a serotonina é muito importante. E nós vamos ter até medicamentos específicos de serotonina. Um exemplo, a fluoxetina. Fluoxetina, paroxetina, sertralina são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, agem só sobre a serotonina. Tá? Seu entendimento é importante para o tratamento de desordem obsessiva compulsiva, latência do sono, ansiedade. Olha aqui.
Professor do céu, quando a gente trata, muitas vezes, o paciente com ansiedade, a gente trata com antidepressivo? Sim, né? Muitas vezes a gente trata a ansiedade com antidepressivo, né? Nós temos vários medicamentos usados como ansiolíticos, né? Eu posso pegar exemplo, preste bem atenção aqui, eu posso pegar um antidepressivo e tratar a ansiedade, eu posso pegar uma buspirona, que é uma agonista serotoninérgica, e tratar a ansiedade, eu posso pegar um benzodiazepínico e tratar a ansiedade, um clonazepam, um bromazepam. Eu posso um beta-bloqueador, um propanolol e tratar a ansiedade. Né? Então, eu tenho vários medicamentos que são considerados ansiolíticos, medicamentos utilizados para tratamento de ansiedade. E aí nós vamos falar deles. Né? Então, tratar a ansiedade não é apenas tratar com benzodiazepínico, por exemplo. A gente pode tratar com diversos tipos de medicamento. Tá? Depressão, obviamente, né? A gente, né? Os transtornos relacionados estão ligados à depressão e alguns outros transtornos do humor, né? Que nós vamos estar conversando aí. Fármacos que atuam no bloqueio de sua degradação ou recaptação pode elevar níveis desse neurotransmissor, reduzindo os sintomas dessa patologia, que a gente vai ver bastante, tá? Aqui uma informação legal que acho que eu já até falei com vocês, o leite ele é um alimento rico em triptofano, né? O triptofano ele é o precursor da síntese de serotonina, né? Então, quando a gente faz uma ingesta maior de triptofano, a gente acaba ofertando, né, ao nosso organismo uma quantidade maior do substrato para a formação do neurotransmissor, né? E isso é bastante importante, né? Então, à medida que eu oferto ele em grande quantidade, o triptofano, eu estou aumentando a quantidade de substrato para sintetizar, né, a serotonina. Então, é uma forma de ajudar. Então, eu posso ofertar mais o substrato para formar a serotonina, eu posso ajudar na recaptação, então eu vou deixar a serotonina mais tempo na fenda sináptica, e eu posso agonizar, né? Eu posso mimetizar a ação da serotonina, eu posso ter um medicamento que ele mimetize o que a serotonina faz. Então, eu posso ter a serotonina é a substância endógena agonista, eu posso fazer isso em laboratório, uma molécula semelhante à serotonina que proporciona um efeito semelhante a ela, que quando se ligar no receptor serotoninérgico, proporciona um efeito semelhante. Um exemplo eu acabei de falar para vocês agora há pouco, a buspirona. Então, eu tenho medicamentos para diversas situações. Cabe ao médico saber qual ferramenta ele vai utilizar e como utilizar. E aí vocês vão perceber, gente, né? Um dia eu acho que eu estava conversando com a... Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Ela foi que fez a maioria das perguntas agora há pouco aqui. Eu esqueci. A gente, pessoal, eu tenho uma dificuldade muito grande em relação a Juliana. Então, eu estava conversando com a Juliana um dia, eu falei, Juliana, mesmo quando, se você prestar atenção, quando vocês passarem pela parte de neuropsiquiatria, pacientes bem peculiares, exemplo, se chega 10 pacientes com depressão, se você pegar 2 psiquiatras diferentes, ou 3 psiquiatras diferentes e atender os 10 pacientes, eles não vão prescrever os mesmos medicamentos. Por quê? Porque a conduta ela é muito refinada. Então, assim, às vezes, um médico ele pode ter uma visão de, não, eu vou entrar primeiro com esse, eu vou estabilizar o paciente, depois eu vou fazer o desmame, mas eu já vou entrar com outro medicamento, que é o que eu vou permanecer com ele. Então, vocês vão ver que vai ter alguma diferença de conduta. Não quer dizer que está errado um ou outro. É simplesmente o ajuste inicial dos medicamentos. Porque para você ter certeza se o paciente vai ter uma resposta ou não, não é tão simples assim. Então, vocês vão ver que fármacos de ação central, a gente tem um rol de medicamentos para utilizar, e à medida que a gente vai fazendo as opções, a gente vai enquadrando. Obviamente, você precisa ir ajustando, e no final a gente precisa estabelecer o que é melhor para o paciente, porque o paciente precisa estar estabilizado. Então, a gente vai sempre escolher o que for melhor para ele. Os processos de síntese, armazenamento e liberação da recaptura de degradação da serotonina no cérebro são muito similares dos eventos na periferia, né? Como eu coloquei para vocês, deixa eu só mostrar aqui, aqui faz a síntese, né? Então, ele parte do triptofano, né? Através da triptofano hidroxilase, né? A gente catalisa a primeira reação até chegar aqui realmente na síntese da nossa querida serotonina. E a partir dela, como todo mundo também sabe, nós sintetizamos também a famosa melatonina, né, que também é uma substância
muito importante que nós produzimos a nível do sistema nervoso central. A eliminação do urinário do ácido hidroxindolacético fornece a medida da formação da serotonina. Isso aqui na toxicologia, né? Na toxicologia, a gente avalia muito para a gente mensurar o quanto da produção de serotonina, né? A gente consegue avaliar pela depuração do ácido 5-hidroxilacético, né? A gente consegue mimetizar e avaliar a depuração da mesma, tá? Aqui só mostrando a síntese, triptofano, né? Formação de serotonina, né? Ela sendo vesiculada, sendo liberada na fenda sináptica, e aqui os receptores serotoninérgicos, os receptores 5-HT. Nós temos 5-HT1 até o 12, gente. E ainda temos subunidade diferente. A serotonina tem muitos receptores, né? Muitos deles receptores metabotrópicos. Então, a gente vai ver, quando a gente vai estudar nos medicamentos, a gente vai ver o 5-HT1A, 5-HT1AB, e aí tem um monte de receptor para a gente conversar. Os neurônios serotoninérgicos estão concentrados nos núcleos da RAF mediana, na ponte, no bulbo, projetando-se de forma difusa para o córtex, sistema límbico, hipotálamo e medula espinal. Similarmente, as vias serotoninérgicas incluem, né, várias respostas comportamentais, como eu falei para vocês, né, a via serotoninérgica, a serotonina, está muito relacionada à parte de comportamento, à parte do humor, né? Também está relacionado com a parte de comportamento alimentar, por isso que muitas vezes alguns medicamentos, né, relacionados a controlar a ansiedade do paciente frente à alimentação, ela é muito utilizado fármacos que atuam sobre a serotonina, né, então utiliza-se bastante para controlar a ansiedade, né, aquele paciente que muitas vezes ele come de forma compulsiva e aí acaba gerando transtorno de peso, muitos endócrino ou mesmo neurologista acaba utilizando para controlar. Controle do humor e das emoções, como eu falei para vocês, controle do sono e despertar. Aqui não está só a serotonina, mas a melatonina também. Controle das vias sensitivas, incluindo nocicepção. O que eu falei sobre a nocicepção para vocês? Falei, gente, tanto o 5-HT, né, tanto a serotonina, tá, como também o GABA, né, que eu falei para vocês agora há pouco, o GABA, eles estão relacionados ao controle em relação à nocicepção. Né? Por quê? Porque são substâncias que elas têm capacidade de modular a dor, modular sensações nociceptivas. Né? Então, ela está totalmente relacionada. GABA, serotonina, peptídeos opioides e assim por diante. Controle de temperatura corporal, parte de vômito, vários medicamentos antieméticos, eles interferem sobre essa via também, tá? Então, são algumas situações. Agora aqui a nossa noradrenalina, né? A noradrenalina é um neurotransmissor super importante, né? Onde ela está relacionada principalmente pela via simpática. A gente fala muito da noradrenalina dentro da via simpática, mas ela também está relacionada com algumas situações do sistema nervoso central, não apenas do sistema nervoso autônomo, ok? Ela também está caracterizada em relação a alguns comportamentos da parte do sistema nervoso central, como a parte principalmente de alerta, né, de humor, de memória, né, a parte de excitação do sistema nervoso central. Tá? Então, basicamente isso. Só que eu vou interromper aqui um pouco para revisar isso aqui com vocês. Tá? Então, nós vamos voltar aqui. Então, como eu falei com vocês, pessoal, na aula passada, né, a gente está trabalhando em cima dessa revisão fisiológica para que a gente possa entrar melhor na parte farmacológica. Porque quando a gente começar a falar dos medicamentos, vocês vão perceber que a ação dos fármacos, elas são mais simples de entender que a parte de fisiologia. Então, na verdade, quando você tiver dificuldade de entender neurofarmacologia, é porque você tem dificuldade em neurofisiologia. Anote isso aí. Você pode anotar e ter certeza. Se você começar a ter dificuldade na hora de estudar neurofarmacologia, é porque o seu conhecimento de neurofisiologia ele é raso. E aí vai prejudicar a sua compreensão entre a ação dos medicamentos. Porque os medicamentos não fazem nada demais, gente.
Eles não fazem nada que você não estudou dentro da fisiologia do sistema nervoso central. Exemplo, quando a gente estiver falando de antidepressivo, o antidepressivo simplesmente ele vai inibir a recaptação da serotonina. Então, não tem muita coisa de eu ficar fazendo um textão sobre o mecanismo de ação do medicamento. Ele vai lá e inibe a recaptação de serotonina e deixa a serotonina por mais tempo na fenda sináptica. Se eu sei para que serve a serotonina, se eu sei que agora uma maior quantidade dela vai promover um efeito serotoninérgico maior, e eu sei o que é o efeito serotoninérgico, então eu já sei tudo sobre a ação do medicamento. Agora, eu não sei o que é serotonina, eu não sei onde ela é produzida, eu não sei qual o substrato, não sei função, não sei nada. Aí eu tenho que revisar toda a parte neurofisiológica para que depois eu possa compreender a ação dos medicamentos. É a mesma coisa do GABA, né? Quando eu vou falar de benzodiazepínicos, são medicamentos que agonizam a ação, ele causa um sinergismo no efeito do GABA. Então, eu normalmente, se eu já entendo que a via GABAérgica é inibitória, e se eu tenho um medicamento que otimiza isso, que promove um sinergismo, que potencializa a via GABAérgica, então vai potencializar a hiperpolarização. Então, vai diminuir mais ainda a capacidade desse neurônio ser excitado. Então, a parte neurofarmacológica, ela não é bicho de sete cabeças. O que, na verdade, pega é a fisiologia. Então, eu preciso compreender bem a físio, eu preciso entender os transtornos fisiopatológicos, que aí na farmaco é mamão com açúcar, tá? Não tem dor de cabeça, não. Ah, professor, eu tenho dificuldade, não lembro desse nome. É porque, como eu falei para vocês, é a fisiologia. E aí eu não sei o nível que vocês aprofundam isso lá na fisiologia. A fisiologia de vocês, a carga horária é quanto, pessoal? Ajude aí o professor, que eu não sei de cabeça. Qual que é a carga horária da físio de vocês? É grande, não é? Bem grande. Medicina, fisiologia é enorme. Acho que foi 320, se eu não me engano. Então, a físio de vocês é top. Então, eu acredito que vocês viram muito isso. Então, na verdade, é só dar uma relembrada, dar uma recapitulada para que a gente possa aí, né, avançar de forma bem tranquila, dentro daquele roteiro que eu falei para vocês. Então, por isso que eu coloquei lá na ordem para vocês. Gente, primeiro tem que dar uma revisada, né, em relação, e eu estou tentando fazer isso aqui também com vocês, né, ajudando. Eu poderia entrar direto nos medicamentos, porque aqui é farmacologia, então a gente já pau nos medicamentos e manda bala. Mas o interessante sempre é a gente revisar, a gente dar uma resgatada, porque aí depois fica mais fácil, muito mais tranquilo para vocês estudarem, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Professor, os receptores nicotínicos, eles sempre vão ser ionotrópicos, né? E os muscarínicos... Metabotrópicos. Metabotrópicos, beleza. Exatamente. Por isso que quando a gente tem uma ação rápida, colinérgica no sistema nervoso central, você já vai perceber que é sobre receptores nicotínicos. O receptor nicotínico, a velocidade de ação de resposta não demora nem um segundo, né? Milissegundos, eles são muito rápidos, porque eles só abrem uma comporta de um canal. Na verdade, o receptor nicotínico, como todo receptor ionotrópico, ele é um canal iônico. Ele é um canal. A resposta dele só depende do fluxo de íon. Abriu a comporta, o íon entrou, ele promoveu a resposta dele, porque essa é a resposta efetiva que ele quer. Então, por isso que é muito rápido. Agora, quando a gente tem um receptor metabotrópico, você se liga ao receptor, ativa a proteína G, que vai ativar uma enzima, às vezes adenilato ciclase. Aí, a partir do momento que ativa a adenilato ciclase, aí vai interferir a AMP cíclico, diacilglicerol, inositol trifosfato, e isso vai ativar uma cascata de enzima para lá no final ter uma resposta. Então, isso demora mais. Então, essa resposta pode demorar segundos, né? Então, demora-se mais. Lá no tirosina quinase nem se fala, porque vai ter que interferir em transcrição. Então, os receptores, eles já são amplamente distribuídos, né, e muito bem distribuídos em razão de que tipo de resposta. Quando a gente quer resposta rápida, a maioria delas é tudo mediada por receptor ionotrópico, né? E lembrar sempre que o receptor ionotrópico ele é um canal iônico. Professor, mas por que o receptor ionotrópico ele não é classificado só como canal? Porque nós temos dois tipos de canais. Nós temos canais iônicos que dependem de ligante e canal iônico que não depende de ligante. O que depende de ligante a gente chama de receptor.
E aí no caso nicotínico aí. Quando não depende de ligante, só depende de voltagem do íon, aí a gente chama só de canal iônico. Então, essa é a diferença dos dois, tá? Beleza, professor, valeu. Mais alguém, pessoal? Perguntas? Não? Pessoal, então, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Na próxima aula a gente já termina e já começa a parte de farmaco. O nosso próximo tema, a gente vai terminar ali adrenalina, a gente ainda falta falar um pouquinho sobre dopamina, né? Faltam uns 3 neurotransmissores que eu quero falar, e aí depois que a gente terminar esses aí, a gente vai entrar na parte de ansiolíticos. Nosso primeiro tema vai ser parte de hipnose, né? A parte dos hipnóticos e ansiolíticos, ou hipnóticos sedativos, como eu falei, a literatura aí ele acaba mudando, mas a gente vai falar bastante, já começando a falar de ansiedade, certo? Tranquilo? Beleza, professor, fechou. Pessoal, beleza, prof. Obrigada. Ótima semana, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até semana que vem. Até mais. Tchau, prof. Obrigada.